Olá pessoal, eu venho aqui a convite do professor Pedro para falar um pouquinho com vocês sobre o conceito de necropolítica, ok? Meu nome é Rodolfo Fiorucci, sou professor do Instituto Federal do Paraná do campus Jacarezinho e espero simplificar para vocês da onde vem e o que significa o conceito de necropolítica na atualidade, ok? Eu acho que o mais importante para começar é a gente entender que quem criou esse conceito foi um historiador, cientista político e filósofo camaronês chamado Attili Bembe, um dos maiores teóricos da atualidade no que concerne a ciência política, a história e ao pensamento filosófico relacionado à sociedade. E ele vem desenvolvendo há algum tempo o conceito de necropolítica para pensar a política da atualidade. Basicamente, ele parte do conceito do Foucault, o filósofo francês Michel Foucault, que criou a ideia do biopoder, que é quando a política ela passa a ter o poder de decidir quem vive e quem morre dentro das sociedades, ok? Ou seja, a ideia de morte, de assassinato, de tirar a vida de alguém, ela deixa de ser uma questão de ética universal, algo que seria de alguma maneira intransponível, o direito de morte sobre alguém, ou seja, não deveria existir, mas quando isso vem para o campo da política, passa a ser factível o direito do Estado ou de quem está no poder decidir sobre a vida e a morte das pessoas, ok? Mas o Bembe, quando ele vai tratar não mais do biopoder do Foucault, mas da necropolítica, ele vai tratar especificamente do direito de morte, do poder que algumas instituições, estados ou grupos de pessoas têm para decidir sobre a morte de um grupo ou de algumas pessoas. E ele usa especificamente momentos da história em que nós temos regimes de exceção, autoritários, totalitários, ditaduras ou estados de sítio, ou seja, momentos de exceção em que as leis, os regimentos e a legalidade ela sofre algum tipo de ataque ou de diminuição na qual as instituições não funcionam mais plenamente, a democracia passa a ser ameaçada, tá? Então, o necropolítica é a política da morte, do necrotério. Tá? Nesse sentido, nós podemos citar algumas situações como ditaduras, guerras, que você decide pelo direito de morte do inimigo, do adversário. Nós podemos citar as situações de exceção, os estados de sítio, por exemplo, trazendo para a atualidade a questão da quarentena. Em vários países, nós temos estados em que o mandatário ordenou que a polícia ou o exército atire em quem estiver na rua. Isso é necropolítica. É o direito de quem está no poder de suplantar um valor universal, que é o direito à vida, em nome de interesses ou questões do dia a dia, do cotidiano, que pareçam ser mais interessantes para determinados grupos, ok? E a gente pode trazer para o Brasil, para a gente entender um pouquinho do que é a necropolítica, que seria a política organizada de uma maneira que permita ou deixe ser natural a morte de alguns grupos. Nós podemos, por exemplo, trazer a questão da relação com as favelas. Hoje é generalizado a ideia de que é normal e até mesmo necessário que a polícia entre atirando e matando quem mora na favela. Nós temos o caso de um governador do Rio de Janeiro que no helicóptero metralha as pessoas lá embaixo, e isso se torna algo natural. As pessoas assistem isso bestializadas, ou seja, sem entender muito bem, automatizadas em ver aquilo como algo do dia a dia e até como necessário para diminuir a violência. Então, há uma política que assume o direito de matar com a corroboração do povo, da sociedade, achando aquilo natural. E a gente pode trazer, por exemplo, também hoje para a política do governo federal, em que a presidência, especificamente
não aceita as orientações da ciência, da Organização Mundial da Saúde, das universidades, dos pesquisadores e professores, de que o único caminho para a gente conter o Covid-19 é o caminho do isolamento social. Ao fazer essa contrariedade a essa determinação internacional, nós temos aí um exemplo claro de necropolítica, que é a decisão da morte, pela morte de algumas pessoas, para atender um outro interesse do dia a dia, né, das contingências do agora, que seriam, por exemplo, as questões econômicas. Em nome da economia, você aceita que alguns milhares de pessoas morram a partir de políticas implementadas pelo próprio Estado. Então, a necropolítica, resumidamente, seria isso: o direito de alguns grupos, estados ou pessoas que são assumidos de maneira natural e aceita pela maioria da sociedade, para que se mate ou o inimigo, ou que se deixe morrer, ou se implante políticas de destruição e morte de algumas categorias sociais, ok? Temos, então, exemplos na história de necropolítica e temos exemplos acontecendo hoje no nosso país, no dia a dia, para que a gente consiga entender essa ideia do direito de morte que foi implementado nos últimos, não, mas durante a história toda, que suplanta o direito universal à vida. Isso, resumidamente, seria a necropolítica. Espero que vocês tenham entendido e agradeço o convite do professor Pedro. Um abraço.